E aí galera, André Rodrigues aqui e sejam bem-vindos à primeira aula do Masterclass Color Grading. Nessa série de aulas eu vou te ensinar como transformar aquele seu vídeo ruim num vídeo simplesmente incrível. Então pessoal, gostaria de falar para vocês um pouco sobre o curso que me fez realmente mudar para o DaVinci Resolve. É o curso do André Rodrigues, do Media Environment, é o curso dele de Color Grading que eu recomendo totalmente. O cara é muito bom professor mesmo, sabe explicar as coisas mais complexas de uma maneira tão fácil e também tem umas tips assim, tipo a tips ali do Waveform, vou mostrar para vocês ali. Tá aqui nos módulos, então. Tem um tips aqui do Waveform, por exemplo, de fazer o balance de brancos, que você aprende a fazer o balance de brancos assim com 2 cliques, de uma maneira tão fácil. Depois que eu conheci o André, minha vida mudou completamente. Eu nunca mais fiquei sem trabalho como videomaker. E o curso do DaVinci Resolve do André, cara, foi uma parada assim que abriu completamente as portas de diversas oportunidades para mim, porque o mercado do audiovisual, ele no geral tá muito prostituído, né? Muito fazendo mais do mesmo. E aprender uma ferramenta nova, como foi dentro do curso do André, para mim foi uma baita assim alavancagem da minha carreira como freelancer mesmo. Então, meu nome é André Rodrigues e eu comecei a trabalhar na área de audiovisual há mais de 20 anos atrás. Lá pelos meus 14 anos, eu trabalhava numa lan house, sempre fui muito interessado em computador e etc. Gostava de TI, então comecei a me interessar por essa parte, gostava muito de música e comecei em casa mesmo a editar músicas, fazer mixagens de músicas ainda lá no início, bem assim do Audacity, montando música ali, que é uma espécie de edição, né? Mas em vez de vídeo eu juntava pedaços de música, etc. E nessa época, ainda trabalhando na lan house, eu comecei a conhecer melhor ali e ter uma ideia do que era a edição de vídeo, assistindo algumas coisas na internet. E por uma coincidência do destino, minha mãe conheceu uma apresentadora de TV num canal de TV bem pequeno, local lá de Niterói, que ela, aquela coisa de mãe, né, falou: meu filho trabalha com computador, tem uma vaga lá para ele. Aí essa amiga da minha mãe me levou na TV, eu conheci lá a área de edição e tal, e o cara me perguntou assim: você já editou? Eu falei: claro, já editei. Eu sempre fui um cara que assume a responsa de aprender a coisa e fazer acontecer. E como eu sou muito ávido por aprender, eu gosto de aprender, eu chego ali, mano, se eu não fiz, eu vou saber fazer. E eu vou lá e faço acontecer. Então, sentei lá, o cara falou: não, tranquilo, se você ainda é muito novo, você vai entender aqui e tal. Na época, eu acho que ainda era o Final Cut bem antigo, ainda nas primeiras versões. Senta aí, começa a mexer. Eu já tinha mexido em alguma coisa do Adobe Premiere, acho que 4, sei lá, era uma das primeiras versões também do Adobe Premiere. Senta aí, começa a mexer e tal. Comecei a editar, já aprender ali, fazer um corte, etc. E comecei a trabalhar nessa rede de TV local. Na época era Niterói TV. E trabalhei lá algum tempo, da edição fui para a parte de transmissão, conheci muita coisa de transmissão, aprendi algumas coisas de câmera e ali eu comecei a formar a minha base de audiovisual. Dali eu fui para um programa independente que passava na Rede TV, alguns canais de TV eram aqueles programas que passam dentro do canal, mas são independentes, né? Trabalhei um tempo com esses programas e fui subindo, fui para outras redes de TV, fiz um estágio no SBT, fui trabalhar na TV Brasil. Então assim, tive uma passagem em várias redes de TV por aí. Também trabalhei na Estácio com audiovisual, onde eu dava aula para os alunos na parte... os alunos de audiovisual da Estácio tinham que fazer documentários, outras coisas. Então, além de eu ser responsável pela edição do material desses alunos, haviam aulas que os professores levavam a turma para aprender comigo a mexer na ilha, a editar, etc. Então, já foi aí que eu também comecei a dar aulas. Isso já muitos e muitos anos atrás, pelo menos uns 15 anos atrás, acho que por aí, uns 12 anos atrás, eu comecei a dar aulas também. E só que ficar dentro desse mercado de TV e tudo é um pouco engessado, demora muito para você aprender, mesmo você sendo como eu, querendo aprender sozinho e tudo, demora um tempo para você conseguir evoluir. E dentro da TV é bem limitado. Então, isso foi minando um pouco a minha vontade. Ao mesmo tempo, eu comecei a fazer faculdade de TI, comecei a me interessar por programação e tudo, e aí eu acabei arrumando um emprego na área de TI como programador, fui programar jogos e etc. Trabalhei provavelmente na maior produtora de jogos na época aqui no Brasil, que era a Final Boys. Fizemos várias coisas legais lá e
isso meio que me afastou um pouco do audiovisual, ainda fazia algumas coisas de audiovisual paralelamente, como freela, mas eu tinha o meu emprego fixo, segunda a sexta, todo dia lá programando, e fiquei lá pelo menos aí uns 4 anos programando, como eu disse, com o audiovisual em paralelo, mas não tão ligado assim. Mas o mercado da programação é muito complicado no Brasil, você pode ganhar muito dinheiro, mas a maioria das vezes é bem difícil você ganhar bastante dinheiro, e mesmo que você ganhe muito dinheiro, eu até cheguei num patamar em que eu já estava relativamente bem, porém você é um trabalho incessante. O programador ele não para de trabalhar nunca. Mesmo quando ele deita na cama para dormir, ele ainda está trabalhando. A cabeça dele fica no código o tempo todo, você está sempre pensando em como você vai resolver aquele bug ou aquele problema que está aí no código. Você não para nunca de trabalhar. Então essa profissão ela foi me minando ao ponto de que uma coisa que eu gostava de fazer virou para mim algo muito insatisfatório. Eu já não queria mais de maneira alguma trabalhar com programação. Isso foi me deixando até, de certa forma, um pouco depressivo, caí numa série de problemas, fiquei bem mal mesmo. E dali para frente eu decidi que eu ia trabalhar só em uma coisa que me deixasse feliz, me satisfizesse, me deixasse pleno. Então eu resolvi que eu ia para frente com o audiovisual. Eu precisava trabalhar com o audiovisual, eu me sentia artista, me sentia alguém que precisava fazer arte, que precisava falar com o vídeo e ao mesmo tempo, como eu já tinha dado aulas, eu gostava muito de ensinar, eu acesso a internet desde 1997, sempre fui de acessar fóruns, sempre fui de aprender muita coisa e ao mesmo tempo usar isso que eu aprendi para ensinar as pessoas. Até quando eu jogava jogos de RPG na internet, de MMO, eu era o cara que ficava pegando os novatos e ensinando o jogo para os novatos ao invés de estar ali jogando. Então eu sempre gostei de ensinar e eu achei que o audiovisual era o lugar perfeito para eu seguir isso. Então eu decidi voltar para o audiovisual, comecei a fazer alguns trabalhos como freelancer, percebi que eu não queria estar em produtora, etc. Inevitavelmente eu acabei entrando em alguma outra produtora, fui trabalhar, se eu não me engano, na Publitape, que é uma grande produtora de trailers de cinema aqui do Brasil. Fiquei um tempinho lá, depois fui para uma outra produtora e acabei caindo na MPix, que era a produtora na época, a produtora oficial do Comitê Paralímpico, onde eu fiquei 4 anos trabalhando com o esporte paralímpico. Eu sempre trabalhei no audiovisual muito próximo ao esporte, até na época de TV eu trabalhava em programas de esporte, sempre gostei muito de trabalhar com edição de esporte, é uma coisa que para mim é muito, muito interessante, muito emocional, mexe com o emocional. E aí trabalhar com esporte paralímpico mudou minha vida, porque eu comecei, além de tudo, além de trabalhar com a coisa que eu amava, com o esporte, com o audiovisual, eu comecei a ver ali com o esporte paralímpico a superação das pessoas e isso melhorou muito para mim, até na época, essas questões de depressão e tudo, isso me trouxe para cima de uma forma muito boa. Nessa época da MPix, começou a surgir a necessidade de colorir os vídeos. Aqui no Brasil, o color grade ainda era praticamente inexistente, totalmente nichado, coisa de altos profissionais de grandes produtoras. Não existia colorista para trabalhos menores ou médios, era só coisa de comercial e filme. Não tinha o colorista freelancer, isso não existia. Lá fora já estava bem maior a coisa. Essa necessidade de produzir os vídeos e de deixar eles com a cor correta, etc., começou a aumentar muito. E aí, dentro da própria produtora lá, começaram a querer isso e eu acabei me especializando nisso porque foi um assunto que imediatamente me pegou assim de jeito. Caraca, eu realmente gosto disso aqui, eu gosto disso aqui muito mais do que editar, muito mais do que gravar. O color é uma parada que realmente me toca ali, eu gosto mesmo de me concentrar e transformar a imagem. Então eu comecei a estudar muito, comecei a aprender muito rápido, muitas coisas, fui para outro, saí do Premiere, fui para o DaVinci, comecei a utilizar o DaVinci, que é um software um pouco mais profissional, voltado mesmo para colorimetria, foquei naquilo ali e isso foi um momento de virada para mim, assim, foi um momento que eu falei, cara, agora eu acho que eu posso começar a me considerar um colorista e eu vou seguir nisso aqui. Então, o que eu fiz foi pegar tudo aquilo que eu já sabia operar a câmera, eu já sabia como produzir, eu já sabia colorir, já sabia editar, estava há anos editando, então estava na hora de eu ter a minha produtora. Lancei a Media Environment, criei a minha produtora, comecei a ter clientes pequenos, médios, até clientes grandes. E aí, com a produtora, eu fui e acabei criando o meu canal no YouTube, porque a necessidade de ensinar, ela é muito forte em mim. Eu tenho que ajudar as pessoas, eu sinto essa vontade. Então,
para ajudar as pessoas, eu criei um canal lá no YouTube, comecei a fazer vídeos tutoriais, review e por aí vai, comecei a ensinar as pessoas. O retorno foi muito bom, rapidamente eu consegui vários seguidores e o meu conteúdo começou a ser considerado um conteúdo aprofundado, uma coisa que não existe no YouTube. A maioria dos canais, assim, é muito pouco a quantidade de canais que são próximos ao meu conteúdo. A maioria dos canais são conteúdos muito rasos e eu gosto de ensinar a pessoa no detalhe e explicar a coisa de uma forma completa. Então foi um sucesso para mim assim, comecei a crescer rápido. Então, finalmente eu consegui me estruturar, já me considerava um colorista, já estava ensinando, já me considerava como um professor também. E os clientes começaram a surgir, comecei a conseguir maiores clientes, fiz alguns videoclipes de bandas grandes, trabalhei para Sony Music, fui contratado pela Turner, minha produtora foi contratada pela Turner para produzir conteúdos para o canal Esporte Interativo, que era dono, a Turner é a dona deles aqui. Então a gente fez projetos enormes, viajei o Brasil inteiro gravando aí um monte de coisa aí para a Turner, fomos para o México, gravamos lá no México, fizemos um projeto lindo lá. Então a produtora se estabilizou com bons clientes, com bons projetos. E eu percebi que era hora de, mais uma vez, dar um passo à frente e começar a ensinar vocês de uma forma mais aprofundada ainda. No YouTube eu fiz muitas lives e tudo, mas era hora de ter o meu próprio curso, de começar a ensinar as pessoas de verdade, de ajudar as pessoas de verdade. Agora é um momento para mim que é um pouco emocionante até. Eu não gosto de falar desse assunto como uma situação, vamos dizer assim, de cantar aquela pedra de eu me superei, nada disso, mas quando eu comecei a gravar o meu curso e querer colocar isso pra frente, aconteceu na minha vida uma coisa que poderia ter mudado a minha vida inteira para sempre. Eu, numa virada de ano, com a família, eu fui uma pessoa que eu nunca gostei de fogos de artifício, nada disso. Sempre foi uma coisa que nunca me atraiu, balão, essas coisas. Mas numa virada de ano com a família, eu acabei saindo para brincar com fogos de artifício e eu acabei cometendo um erro bobo, numa situação assim que a gente pensa às vezes que a gente é inteligente e tudo, mas a gente às vezes desliga um pouco a precaução e acaba cometendo erros bobos. E eu cometi um erro muito bobo e eu sofri um acidente e um desses rojões de 12 tiros, ele explodiu diretamente no meu rosto. Ele saiu de dentro do tubo e bateu diretamente no meu olho direito aqui. E não é que o rojão em si explodiu no meu rosto, né? O conteúdo que sai dali, que sai com uma pressão absurda, né? Imagina, vai até lá no alto, saiu diretamente no meu rosto, bateu no meu rosto, as bombas começaram a explodir em volta. E naquele momento eu perdi completamente a visão do meu olho direito. Eu passei uns 5 minutos, 10 minutos assim, numa situação, um estado atônito, sem entender muito o que estava acontecendo, cego de um olho naquele momento, e pensei que a única coisa que passava na minha cabeça, eu tinha acabado de ter um filho, a única coisa que passava na minha cabeça é que a minha carreira no audiovisual estaria acabando ali. Os amigos, eu já com muitos anos de experiência, os amigos brincavam que eu era o foco automático das câmeras, que eu era o cara que cravava foco sem foco manual, cravava o foco perfeito, já estava estabelecido como colorista e eu pensava, tá, e agora como eu vou trabalhar dessa forma? Eu não fazia a menor ideia de tudo que aquele acidente poderia gerar na minha vida. E aí veio uma cascata de outros pensamentos, né? Como que se eu não vou trabalhar com isso, com o que eu vou trabalhar, como que eu vou sustentar o meu filho, minha família e etc. Mas passado ali o momento, foi tudo muito dolorido, um processo muito complicado. Foram algumas semanas de muitos problemas, muita dor e por aí vai, mas eu dei sorte, caí na mão de um ótimo especialista
de Harvard, de tudo. Então o cara, pô, assim, foi excelente para mim. Aos poucos eu fui recuperando um pouco da visão, muito borrado ainda, muito complexo. E passados 6 meses do acidente eu pude fazer uma cirurgia, porque o que aconteceu, eu tive uma catarata adquirida pelo impacto. Então é uma catarata diferente da catarata normal que as pessoas têm já, às vezes, já mais velhas, né? Ela tem um avanço muito lento. A catarata de impacto, por volta de um mês e meio, eu estava praticamente cego de novo. Então eu sofri um acidente, a visão começou a voltar, mas depois eu comecei a perder ela de novo, porque a lente do meu olho foi simplesmente borrando e eu ia ficar cego do olho. Então eu fiz essa cirurgia, uma cirurgia muito cuidadosa, porque não é uma cirurgia de catarata comum, durou muito mais tempo, mas no final das contas, apesar de eu ter uma pupila que não funciona mais, a pupila do olho direito, ela travou ali no F8, e que ainda bem que ele não travou no F16, porque senão no escuro eu não ia enxergar absolutamente nada. Aliás, às vezes até numa situação de boa luz eu provavelmente não enxergaria nada, e nem no F1.2, porque aí qualquer luzinha eu ficaria, meu Deus do céu, tá entrando luz até não poder mais. Ele travou ali no F8, que foi o ideal, então numa situação de muita luz, às vezes dá um incômodo, mas nada demais, e no escuro eu ainda consigo enxergar. E o outro tá perfeito aqui, o meu outro olho esquerdo, o médico falou que é muito bom e que ele compensou muito bem. Então depois da cirurgia eu recuperei por volta de 60% da minha visão, hoje eu enxergo relativamente bem, tenho uns problemas de astigmatismo no olho direito, mas eu consigo enxergar bem, recuperei a noção de profundidade e tudo mais. E essa época eu acabei perdendo um cliente, que é assim, um cliente grande, por conta disso. Um outro cliente não, ao contrário, acreditou que eu falei, não, eu vou conseguir fazer assim mesmo, e fui e consegui fazer. E aí, quando eu fui pra frente com esse cliente, falei, cara, eu consigo realmente seguir com isso aí. Cara, simplesmente meu coração percebeu que eu realmente ia viver de audiovisual pro resto da minha vida. Não bastasse os últimos 17 anos já na área, 16 anos na área, 17 anos na área, eu percebi que agora realmente eu ia pra frente com tudo. E aí o curso já estava engatilhado, mandei ver no curso, comecei a ter vários alunos e eu uso essa história para dizer para vocês que não importa o que acontece, cara, segue pra frente que você vai conseguir resolver a sua vida, você vai conseguir ser o profissional que você quer ser. Acredita no teu sonho, não importa se você é novo, começou, que nem eu lá com 14 anos. Eu era nada e resolvi que eu queria trabalhar com isso, fui pra frente, estudei, aprendi. Ou se você tem algum problema, eu tenho amigos coloristas, inclusive um ilustrador e um colorista que são daltônicos. Você vai me perguntar, como que o cara vai colorir sendo daltônico? Pois é, ele colore e colore muito bem, é um ótimo colorista. Tem ferramentas para você resolver isso, tem meios de você resolver isso. Então, não se limite, vai pra frente. E se você sentir que você não está conseguindo, fala comigo, porque eu vou te ajudar a caminhar e a adquirir conhecimento, aprender a estudar e aprender tudo que você quer aprender. Então, vem até mim que eu vou te ajudar a resolver e evoluir como profissional. Bom, mas se você chegou até aqui é porque você quer trabalhar com audiovisual ou porque você já trabalha com audiovisual e quer aprender como colorir profissionalmente seus vídeos. A colorimetria hoje é de extrema importância, todos os seus clientes vão pedir para você colorir os vídeos deles, praticamente todas as câmeras agora só gravam aí em formatos de log, então vai chegar muita imagem para você em log, ou você mesmo vai gravar suas imagens em log, vai precisar aprender a corrigir, a trazer para Rec 709, para HDR, por aí vai. Você vai ter trabalhos que vai ter uma procura por um look específico, você tem que saber como trabalhar a imagem para chegar ali. Então não importa se você é editor e quer melhorar o seu trabalho e finalizar os seus arquivos de uma forma melhor, trazer resultados melhores para você, ou se você é um filmmaker, quer colorir os seus próprios vídeos, ou se você simplesmente quer se transformar em um colorista, você não sabe nada e quer ser um colorista, eu tô aqui exatamente para te ensinar isso. No mercado hoje tem muita gente fazendo isso de forma extremamente errada. Como virou uma coisa muito importante, todo mundo começou a fazer ali, mas a maioria das pessoas faz de uma forma muito errada. E o meu objetivo é te ensinar a fazer da forma correta e aprender coisas que não são só ligadas ao software. Porque não adianta você simplesmente achar que vai literalmente resolver tudo na pós. Existe o Resolve na Pós, isso é importante,
Você vai dominar o software, você precisa aprender a dominar o software, mas existe uma série de outras coisas que são de extrema importância para que você tenha o que colorir no final. O trabalho do colorista é transformar a imagem, trazer vida para a imagem, mas para isso a imagem precisa ter vida já. Ela tem que ter sido captada de uma forma correta, com uma exposição correta, precisa de ter uma determinada direção de arte, direção de fotografia. Não que você precise ser um diretor de arte ou um diretor de fotografia, mas ter o mínimo de noção de como transformar a sua cena para que na pós-produção você possa colorir e trazer tudo aquilo à vida e transformar o seu vídeo e deixar tudo aquilo bem bonito. E eu tô aqui para te ensinar exatamente isso, não somente a mexer no software, mas para te ensinar o que você precisa fazer na pré-produção, durante a produção, com o software, trabalhar a pós-produção e até mesmo para te ensinar sobre codecs e formas de exportar os seus vídeos para que eles tenham uma qualidade boa lá na hora que você subir no YouTube ou mandar para a TV ou seja lá qual for o objetivo do seu vídeo, para que ele saia com um resultado final bom. Eu também vou te ensinar isso. Então aqui hoje eu vou te mostrar aí uma aula onde eu vou te dar uma boa noção de como um mínimo de direção de arte e direção de fotografia. Eu não vou te mostrar a imagem de Hollywood. É muito fácil chegar para você aqui, montar uma super estrutura com luzes, dizer, olha, quer ver o seu vídeo ficar bonito? Coloca uma luz tal aqui, uma luz ali, bota um recorte, faz não sei o quê, transforma a fotografia do seu vídeo, faz uma coisa profissional. Você pode ser um cara que não vai ter acesso a esse monte de luzes, pode não ter um monte de dinheiro para poder fazer compra de um monte de equipamentos. Então, não adianta eu mostrar isso para você. O que eu quero te mostrar aqui é que com um mínimo de noção de direção de arte e direção de fotografia, você vai transformar os seus vídeos, vai deixar eles muito melhores, muito melhores. Então, confere essa aula aí comigo. Sabe quando você grava uma cena e depois na pós-produção, durante o processo de tratamento de cor, você tenta diversas vezes chegar em um resultado parecido com aquele que você viu numa cena de filme parecida com a sua, e por mais que você tente, você fica sempre sentindo que não conseguiu chegar lá, que não ficou parecido com aquela cena. Pois é, a culpa disso provavelmente é da direção de fotografia, ou melhor, da falta dela. A direção de fotografia tem um papel importantíssimo no resultado final das cores do seu projeto. Uma cena bem composta, com os objetos certos, com o seu personagem usando as roupas certas, ambos nas cores certas, com a luz correta e por aí vai, vão fazer muita diferença no resultado final. E é exatamente tudo isso que vai trazer o resultado que você quer. Seja um visual no estilo dos anos 80, um visual mais documental, ou então um famoso look de cinema, o visual de cinema que muita gente procura. Seja lá qual for o visual que você queira como resultado final para o seu vídeo deve ser pensado e produzido com este visual em mente. Uma fotografia ruim vai sempre te entregar um resultado bem abaixo do que você espera, para poder trabalhar com as suas cores na pós. Como ter uma cena com cores lindas, se não há cores lindas para se trabalhar, se temos uma cena monocromática? Como conseguir um belo contraste de luz se esse contraste não existia quando a imagem foi gravada? É claro que a gente consegue tirar algumas coisas na pós, fazer algumas mudanças e acabar até melhorando aquela, por exemplo, se você grava uma cena sem contraste, consegue gerar alguma coisa, cria máscara e tudo mais. Mas é um trabalho muito grande e o resultado não vai ser tão bom quanto se você tivesse aquilo durante a produção. Então, quanto melhor for a sua fotografia durante a captação, melhor vai ser o resultado do seu tratamento de cor e mais dinâmico ele vai poder ser. É claro que um bom colorista consegue executar alguns milagres, porém esses milagres feitos com uma captação ruim nunca terão um resultado tão bom quanto um tratamento mais simples feito com uma captação boa, com uma boa fotografia, sem que haja necessidade de fazer os tais milagres, nem que haja tanto trabalho. Como eu já falei, nesse curso a gente vai fazer alguns tratamentos em imagens, mais bem trabalhadas, uma coisa mais cinematográfica e tudo mais, mas a maioria das aulas eu vou tentar fazer com takes normais. Eu pedi para vários amigos me enviarem takes, uns ruins, outros bons, propositalmente, para a gente poder trabalhar neles e entender as diferenças. Então, na maioria das aulas, eu vou tentar usar takes bem comuns. Para essa aula, o que eu fiz foi fazer uma sequência de takes aqui em casa mesmo, de maneira simples, exatamente para mostrar que a direção de fotografia e a composição da nossa imagem vai fazer toda a diferença, até mesmo numa coisa mais simples,
vocês vão conseguir notar a gigantesca diferença que faz entre fazer de qualquer maneira, sair fazendo de qualquer jeito e fazer pensado já no que você quer mais para frente, ok? Então eu vou mostrar aqui algumas coisas. Essa primeira imagem aqui é uma imagem que eu fiz com a luz do teto, uma luz normal, amarela. Você pode ver que a cor ficou estranha, a exposição não está legal, não tem como ficar legal. Logo depois eu tratei essa imagem, pode ver que mesmo assim o resultado não tem nada demais, é uma imagem qualquer, parece que eu gravei com, sei lá, meu celular, qualquer coisa. A gente tem aqui nesse canto da imagem um pedaço de uma cadeira, um fundo branco sem sentido nenhum. O meu objetivo aqui é o seguinte, eu vou mostrar para vocês duas coisas. Para essa primeira aqui, a gente vai fazer o seguinte, vamos imaginar que eu quisesse fazer uma cena de uma mulher apaixonada. Vamos supor que essa mulher aí, ela é uma mulher apaixonada. Então eu estou fazendo uma cena em que ela está em casa pensativa. A gente tem aqui uma parede branca, uma mulher sem uma blusinha e ela está ali olhando para o nada, não tem nada de especial, não tem uma composição na cena, não tem um enquadramento nada demais. Eu ainda assim enquadrei mais ou menos certinho, mas às vezes enquadro errado também, não faz muita diferença. E você vê que por mais que eu trate a imagem, ela não traz nada, não traz a sensação. Então o nosso objetivo aqui, por exemplo, vamos falar, se a gente vai fazer a gravação de uma mulher apaixonada e tal, eu vou pensar em puxar as cores para o vermelho, que é a cor da paixão, que vai trazer aquela sensação para o espectador. Mais para frente a gente vai estudar a psicologia de cores e entender um pouco essa relação, como cada cor influencia na sensação da cena. Porém aqui, por mais que eu puxe para o vermelho em qualquer coisa que eu faça aqui, a gente não vai ter sensação. Mas lá na frente eu vou mostrar essa mesma cena, tentando mexer nela de alguma maneira para puxar para vermelho, e vocês vão ver que não vai ficar legal. Então, o que eu fiz aqui agora eu apaguei todas as luzes e eu coloquei uma luz. Fiz uma iluminação que eu fiz propositalmente meio ruim, né? Meio colocada de qualquer maneira, gerou uma sombra, que às vezes até pode ser alguma coisa que a gente queira, mas aqui não ficou legal. Continua aqui esse pedaço de cadeira, essa composição que não tem nada, é só um fundo branco. Ela tá ali com uma luz ruim na cara dela. Então assim, não dá muito pra... Não tem sensação nenhuma na cena. Vou deixar aqui claro uma coisa, durante o curso muitas vezes eu vou falar de detalhes, algumas coisas que talvez vocês possam não ver esses detalhes, tão detalhes assim, porque como o vídeo vai ser comprimido e jogado para a internet e tudo mais, pode acabar havendo uma perda de qualidade aí, vocês não vão conseguir ver os detalhes. Mas treinando em casa vocês vão conseguir reparar isso muito bem no programa. Tudo que eu falar aqui, vocês replicarem em casa, vocês vão conseguir reparar esses detalhes, tá? Então, continuando aqui, eu fiz essa luz ruim, aqui eu fiz o mesmo tratamento lá, mas a gente não consegue chegar em nada, fica meio que a mesma coisa, essa imagem meio sem nada. Aqui ainda a mesma luz, só que feita do outro lado para eliminar a sombra, ficou um pouco melhor, a gente conseguiu aqui um contraste no rosto dela aqui, uma parte mais clara, uma parte mais escura, ficou melhorzinho, tratado e tal, corrigido as cores, nenhum tratamento, eu não fiz nenhum tratamento exagerado em nenhuma dessas partes aqui, o objetivo era fazer só uma correção de cor e um tratamento mais básico possível. Tem se vocês olharem aqui, ó, vai ter um nó apenas aqui de tratamento em cada coisa, pouca coisa mexida, tá? Lá no final a gente vai fazer um tratamento mesmo para chegar num resultado legal. Então aqui eu fiz a correção e tal, ficou a luz um pouquinho melhor, mas continua, tirei a cadeira, continua ainda muito ruim. E aqui eu vou começar a fazer a minha cena. Então eu já mudei, coloquei um espelho de fundo aqui, tem um cenáriozinho, tem uma foto de família, uns objetos na cena, a gente já fica com algo muito melhor, muito mais parecido com o que a gente quer chegar. Mas ainda falta muita coisa. Então a segunda coisa que eu fiz, aqui eu tenho a mesma cena tratada, né? E aí eu coloquei nela um casaco vermelho. Por que vermelho? Porque eu sei que a minha cena é para demonstrar, para passar essa sensação. Então um casaco vermelho vai me ajudar a passar essa sensação. Não tem por que ela estar vestindo um casaco azul, amarelo, a não ser que isso fizesse alguma outra conexão com outra cena. Mas se aqui eu puder colocar ela vestindo vermelho, vai ser melhor. Obviamente que se isso tiver a ver com a pegada do meu filme, né? Eu estou imaginando, como eu falei, já nessa pegada. Coloquei aqui atrás uma luminária vermelha que ainda não estava nem acesa, na verdade eu acho que nessa cena aqui eu nem queria ainda ela.
E aí aqui eu dei uma tratadinha e a gente já tem um resultado bem melhor do que estava antes. Agora eu acendi lá a luzinha, coloquei ela aqui, pá, e a gente tem essa cena aqui. Agora ela de vermelho, uma luz acesa vermelho no fundo, já deu um tom vermelho na cena. E a qualidade da imagem ficou bem diferente. A gente já tem um tratamento muito diferente. Essas imagens aqui foram feitas com uma Canon 80D, nada demais, não usei nenhuma câmera espetacular nem nada. Foi uma câmera simples, tá? Para a maioria desses treinos rápidos eu vou usar a 80 mesmo para fazer algumas imagens, mas a gente vai, durante o curso, ter imagens de tudo quanto é tipo de câmera. Eu estou separando diversas câmeras, da minha Blackmagic, Ursa, estou separando imagens de Sony, vários tipos de Sony Alpha, Sony maiores, Sony F e outras câmeras, Panasonic e tudo mais. Mas para cenas rápidas eu vou procurar fazer na 80D mesmo, até para a gente entender os limites e tudo mais. Mais para frente a gente vai entender isso. Então aqui fiz esse tratamento rápido e a gente já tem um resultado um pouco melhor. Ok, agora eu vou mostrar uma outra sequência. Imaginem que ela é uma menina de negócios, ela é uma pessoa de negócios, mas ela está em casa. Ela está na casa dela, uma pessoa de negócios, e eu tenho aqui essa primeira cena, que é ela sentada na mesa, com uma composição, você vê que eu estou usando a mesma composição, só que com um enquadramento diferente, e ela é uma mulher de negócios. Só que, primeira coisa, essa cena está subexposta, ela está muito, muito ruim. Então aqui vai entrar aquele quesito que eu falei, a importância da exposição. Então se eu tenho uma cena subexposta, para eu fazer esse tratamento na pós, se eu agora quiser colocar essa imagem aqui corretamente exposta, o que vai acontecer? Vai ficar dessa maneira. Eu peguei essa imagem e tentei fazer ela corretamente exposta, só que a gente estragou o preto aqui. Tem ruído demais na imagem, tem ruído em todo lugar da imagem, tem vários crushes de black que a gente fala, né? Que é quando o preto foi exagerado, e você fica sem a sensibilidade. Por quê? Porque se eu mostrar aqui para vocês, por exemplo, ó, temos aqui, eu vou subir um pontinho só no preto aqui, ó, só um pontinho, e olha o quanto está mudando a imagem, apenas um ponto. Olha a imagem aqui e olha a imagem aqui. Um pontinho que eu mexa já destrói a imagem, já muda a imagem completamente. Ou seja, ela está sem sensibilidade nenhuma, porque a gente gravou subexposto, na parte onde a gente captura menos informação, depois mais para frente a gente vai aprender também isso, eu vou explicar tudo isso. Então, qualquer mexidinha que eu dou na imagem, eu estrago a imagem. Ou então eu mexo demais, eu mexo além do que eu gostaria, a sensibilidade da imagem é muito menor. Então, é muito importante que a gente tenha uma imagem bem exposta. Então aqui, agora eu acendi as luzes, fiz o mesmo take, mas eu ainda não tenho luzes, eu não estou fazendo as luzes especiais, eu apenas acendi as luzes da sala. Então, eu melhorei um pouquinho a iluminação, já consegui fazer um tratamento bem melhor. Então, a gente fazendo um comparativo aqui desse que foi mal exposto, corrigido, com esse aqui, a gente vê que a gente conseguiu um resultado muito melhor, né? Eu vou colocar aqui na tela os dois. E a gente consegue ver que o resultado aqui do exposto com a luz da sala, com o resultado do mal exposto, ficou bem melhor. Ainda não é o ideal, a gente ainda não tem sombras, não tem contraste, não tem nada da cena, mas a gente melhorou muito. Tá, e se eu pegasse e resolvesse eliminar essa cena de uma forma diferente? Afinal de contas, como eu falei, ela é uma mulher de negócios, de repente eu estou fazendo, sei lá, um documentário sobre a mulher de negócios na casa dela. E eu não quero uma cor quente, eu quero uma cor mais fria, uma cor que lembre um pouco escritório. Não que ela esteja no escritório, ela não está no escritório, ela está na casa dela, mas uma cor que lembre um pouco disso. Então eu vou tentar trabalhar uma luz mais fria dessa vez, ao invés de uma quente. E aí eu fui aqui, iluminei ela, já ficou melhor aqui, a gente já tem um contraste de sombra, não tem mais aquela luz única lá de cima feia, e a iluminação já ficou um pouco melhor. E essa imagem tratada já ficou muito melhor do que a imagem que a gente tinha anteriormente, certo? A gente já tem, olha o tratamento dessa imagem, olha aqui, aqui não tem sombra nenhuma, a cor é toda chapada, toda reta, aqui a gente já tem aquele contraste, já tem uma iluminação mais legal, tudo na cena fica mais interessante, certo? Olha os quadrinhos aqui e tudo mais. Então, a gente conseguiu
um resultado melhor fazendo uma iluminação própria, ou seja, a direção de fotografia. E claro, eu não sou diretor de fotografia, tá? Eu não estou aqui para ensinar direção de fotografia. Eu estou falando da importância da direção de fotografia. Eu sei um pouquinho de luz que eu posso tentar trabalhar, mas eu não sou um diretor de fotografia. Mas mesmo um trabalho mais simples, mesmo com conhecimento mais básico, você vai conseguir resultados melhores se você apenas tentar trabalhar um pouco melhor a sua iluminação, a sua cena e os detalhes dela, certo? Então, coloquei aqui, vou colocar aqui mais uma vez aqui os resultados diferentes para vocês verem, ó. O muito ruim, o mais ou menos um pouquinho melhor. E aí eu fui e coloquei mais uma luz na cena. Coloquei uma luz aqui atrás, ó, que iluminou um pouco essa parede. Deu um recortezinho nela aqui, ó, um reflexo no cabelo, no braço, ficou melhor, iluminou mais a cena, me deu a oportunidade de baixar o ISO da câmera, de fazer uma qualidade melhor para minha imagem, melhorou a cena, tá? Me deu mais possibilidade de tratar a cena. E aí eu consegui um resultado melhor ainda. Aos pouquinhos a gente está chegando onde a gente quer, certo? Então agora a gente vai começar a falar da composição. Aqui eu vou mais uma vez mostrar os 4 juntos aqui e ver como a gente foi melhorando bastante de uma cena para outra, certo? E aí entra a questão, a gente já falou da exposição, que fez muita diferença, né? Expor corretamente, quanto melhor exposto, melhor ficou o tratamento. Depois a gente falou também da questão da imagem, da fotografia, de colocar uma luz e tudo, e tem a questão da composição. Se ela é uma mulher de negócios, por que a gente tem uma mulher sentada numa mesa vazia? Tem uns objetos ali legais compondo ali no fundo, mas é só uma mulher sentada numa mesa vazia. Então a gente vai começar a compor essa cena. Então agora fica muito mais interessante a mulher ali mexendo no computador, ou se ela estivesse dando uma entrevista, o computador de lado e ela falando ali, mas o computador na cena, mostrando que ela é uma mulher de negócio. E aí a gente já tem uma coisa a mais na nossa cena, que está fazendo uma diferença. E se ela tivesse um óculos, aquela coisa que deixa a pessoa mais com cara de intelectual, né? E aí a gente já tem uma composição melhor ainda, ela já tem mais uma cara de mulher de negócios, certo? Mas para finalizar, ainda estou sentindo uma coisa nessa cena aqui ruim. A gente tem aqui uns quadrinhos que deixam assim a cena mais bonitinha, um espelho, uns objetos de fundo, uma cafeteira, foto da família, tá uma coisa composta, é a casa dela, mas é uma mulher trabalhando no seu computador. Porém tem uma coisa nessa cena que ainda incomoda, que é todo esse espaço na mesa vazio. Uma mesa completamente vazia, se não houver um porquê disso, fica estranho. Por que aquela mesa está ali daquele jeito e tal? Então a gente pode compor mais. Então o que eu fiz foi colocar 2 objetos ali que fizeram toda a diferença. Aqui uma xícarazinha e um celular, que ela está ali tomando um café, trabalhando no seu trabalho ali, fazendo o seu trabalho com o celular na mesa. Então, sem a xícara, com a xícara. E vocês notam a diferença que dá, né? Na cena fica completamente diferente. Então a gente tem aqui, ó, sem a xícara e com a xícara e o celular aqui, e a cena fica composta de uma maneira diferente, fica muito mais bonito. Então se eu colocar aqui as 4 na tela, a gente vai ver que a composição como mudou, ó, sem nada, com o computador, com o óculos e com a xícara. Então assim, a composição faz muita diferença no seu resultado final. E aí para finalizar aqui, eu peguei as imagens que a gente trabalhou antes, que eu trabalhei, e tentei mostrar aquela coisa que eu falei da cor. Então aqui a gente tem aquela primeira da mulher e tal, quis passar um tom mais avermelhado, puxei um pouco para o magenta, mexi, e no final não consegui chegar em nada, porque é só uma parede branca, tudo que eu mexer o branco vai ficar magenta, vai influenciar um pouco nos highlights dela, mas eu não estou passando nada aqui, eu não tenho nenhuma informação para passar aqui, entendeu? Eu não fiz nenhum tratamento elaborado, tal, fiquei olhando os detalhes da pele, a gente tem uns verdinhos aqui, uma coisa, tá? Foi só tentar chegar em algum resultado, fiz poucos nodes aqui. E aqui a cena que a gente trabalhou lá com o vermelho, bem mais bonita, um tom vermelhado no fundo, o tom de vermelho dela, o contraste da cena, outra pegada, outro sentido. Aqui eu tenho uma mulher que parece que está apaixonada, que está pensando num homem, coisa. E aqui eu tenho uma cena que não diz nada. Isso aqui é um take que você tirou com o seu celular, a foto que você tirou com o seu celular enquanto você jantava. Então, a composição, a fotografia e tudo mais fez muita diferença. Aqui a mesma coisa. Nossa primeira cena, lá subexposta, maltratada, né? Tratei com maior dificuldade. Olha a quantidade de artefatos, estragou a imagem toda. Olha
o contraste, como é que ficou ruim, porque era uma imagem subexposta, mal feita, mal composta, mal fotografada, ruim, muito ruim, muito ruim. E aqui o resultado trabalhado, com uma luz legal, um efeito bonito, olha o quanto eu consegui mexer na coisa e eu nem me esforcei, isso aqui foi uma coisa que eu fiz rápido. 10 segundos, 20 segundos para fazer um tratamento desse aqui, no máximo. Então, mais detalhado, com mais calma. Olha o rosto dela aqui, ó. Tá vendo? Eu aqui fiz uma máscarazinha, se eu pegar a versão final daquela outra que eu fiz aqui e mostrar para vocês, vocês vão reparar que aqui, ó, eu tratei a cor um pouco diferente, né? Joguei um filtrozinho, um filme grain, um grãozinho de filme, né? E o rosto dela aqui, ó, tava bem escuro, que aí entra assim, aí sim é a pós-produção, aí sim é o trabalho do colorista, sem exagero, sem precisar fazer milagre, nada. Aí, o rosto dela ficou um pouco subexposto aqui, ficou um pouco mais escuro devido à luz e tal, a sombra do cabelo. Então na pós eu fui lá, se você reparar aqui, ó, nesse ponto aqui, comparado com aquele outro lá, eu fiz uma máscara e deixei ela aqui, tá? A máscara bem feita aqui, né? E deixei um pouco mais claro aqui, que você, obviamente, que você agora só nota, porque eu estou desligando e desligando aqui ligando e desligando o layer, né, o node, e você consegue ver que eu dei uma clareadinha, só para a gente ter uma imagem melhor, né? Mas, no geral, eu não fiz nenhum milagre, não demorei horas para fazer, foi um tratamento super simples, 4 nós, rapidinho, mexi e pronto, ficou pronto. Então, mais uma vez aqui, o antes e o depois de tudo, e a gente consegue ver a diferença grotesca que faz a gente ter uma composição, ter um tratamento de luz direitinho, fazer uma fotografia correta e depois o nosso tratamento de cor fica muito melhor. E aí, vocês gostaram da aula? Então, perceberam como é que pequenos detalhes podem fazer a maior diferença? Na próxima aula eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer o famoso resolve na pós. Para quem já é do audiovisual, sabe do que eu estou falando. É quando a gente tem algum problema durante a produção, um erro de captação, uma exposição errada, uma iluminação errada, e aí na pós-produção a gente precisa resolver esse problema. E se você ainda não faz parte do nosso grupo no Telegram, clica aqui embaixo no botão e faça parte. Lá você vai conhecer pessoas do Brasil inteiro, vai trocar ideias, eu vou tirar dúvidas, vou dar dicas, então faça parte desse grupo, beleza? E claro, se você ainda não me segue nas redes sociais, @souandrerodrigues, clica aqui embaixo, se inscreve no meu canal e me segue no Instagram e no Facebook. Lá eu posto conteúdos diários, vocês vão conversar comigo, tirar dúvidas, eu dou dica. Corre lá e faça parte das minhas redes sociais. E agora eu vou deixar vocês aí com mais alguns depoimentos de alunos. Grande abraço e até a próxima! E aí pessoal, beleza? Meu nome é Manuel França, sou daqui de João Pessoa, Paraíba. Trabalho aqui como um filmmaker, diretor de fotografia, editor. E tudo que eu sei hoje, assim, em relação à cor, eu aprendi muita coisa com esse meu parceiro, que eu queria indicar para vocês agora, que é o André Rodrigues. Falar do curso da Media Environment, falar do André, não é algo difícil. Porque quando eu me propus a fazer esse curso, eu achei que eu não ia dar conta. Mas logo nas primeiras aulas eu vi que não era nada disso, que o curso era sensacional, que desde a primeira aula já estava valendo muito a pena ter comprado esse curso, ter me aventurado dentro desse curso. E eu falo me aventurado porque eu não sou do mundo audiovisual, né? Então, para quem não é do mundo audiovisual, receber um curso assim, ingressar num curso com uma didática desta forma, ajudou muito, porque fez total diferença em entender o conteúdo do curso, que é extremamente vasto. Então, alinhar a didática com o conteúdo do curso é transformador. E mais que isso, porque o André, ele tem uma didática muito profunda. Por quê? Porque ele não está só explicando aquilo que está na tela para você. Ele está explicando o que tem ali na teoria, o que está por trás, né? Então é possível entender o motivo de fazer determinada coisa, de usar determinada função no DaVinci Resolve, né? Então tem todo um embasamento teórico
que ele traz para dentro do curso. E além disso, eu acho que o curso tem um conteúdo a mais, que é o André em si, a sua disponibilidade de resolver as nossas dúvidas, de se colocar à disposição, de responder, enfim. Eu acho que além do curso, que foi extremamente bom para o meu conteúdo, né, que mudou a cara da produção dos meus conteúdos na internet, né, porque eu tenho um canal no YouTube, então sou eu que produzo, e aí esse canal ele tomou um outro rumo a partir do curso do André. Eu acho que vale muito a pena, fico extremamente agradecido pela oportunidade de ter conhecido ele e ter feito esse curso também, né? Então valeu muito a pena.